Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 21 do livro de 1 Crônicas. Com o recenseamento, Davi deixou o orgulho aflorar. Deus precisava cortar o mal pela raiz. O verso 1 diz que Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Às vezes, o que o inimigo não consegue com as guerras, como vimos nos capítulos anteriores, ele o faz com sutilezas. Versos 3 e 4, Joabe percebeu a armadilha. Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Disse ele, mas infelizmente cedeu diante da ordem do rei. Quando tem que escolher entre o certo e o errado, você escolhe o certo ou cede à pressão? Atos, capítulo 5, verso 29, diz que nós temos que antes obedecer a Deus do que aos homens. Nesse caso aqui, Joabe deveria ficar do lado de Deus e não ter cedido à vontade do rei que estava errado. Verso 4, a palavra do rei prevaleceu, quando a palavra do rei do universo deveria ter prevalecido. O verso 5 diz que havia 1,1 milhão de homens habilitados para o serviço militar. Era justamente a confiança em números que Deus desaprovava. Verso 6, Deus reprovou a atitude do rebelde Davi e puniu Israel exemplarmente. Verso 8, pelo menos uma vez mais, Davi reconheceu seu pecado e pediu perdão. Isso faz toda a diferença. Ele disse: cometi uma grande loucura. Todo pecado é uma loucura. Deus nos mantenha lúcidos. Versos 11 e 12, Deus precisava punir exemplarmente o pecado a fim de tentar evitar futuras apostasias. E no verso 13, Davi disse: prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Diante das punições, Davi preferiu a de Deus, pois conhecia seu caráter misericordioso. Verso 14, pense bem antes de pecar. As consequências podem se estender a muitas pessoas. Quanto mais influente, então, mais longe vai o efeito do pecado. Verso 15, Deus se arrependeu de destruir Jerusalém, ou seja, Deus mudou de planos. Deus tem, entre aspas, coração, ele tem sentimentos, mas temos que entender que o arrependimento de Deus, como já vimos em outros textos, não é como o arrependimento humano. Assim como a ira de Deus também não é como a ira humana. E o amor de Deus também é muito mais amplo, profundo e incompreensível do que o amor humano. Essas palavras que os autores usaram foram tentativas de explicar, entender, descrever atitudes de Deus, mas não podemos antropoformizar demais essas coisas, porque Deus é Deus e o ser humano é o ser humano. O arrependimento divino tem mais que ver com mudanças de planos. O do ser humano envolve tristeza, envolve remorso, porque ele comete erros. Deus não erra. Verso 17, Davi demonstrou nobreza, assumindo a culpa por seu pecado. No verso 24, vemos que Davi queria oferecer um sacrifício que lhe custasse alguma coisa. Na verdade, não fosse a misericórdia divina, lhe custaria a própria vida. Verso 26 diz: Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu. Louvado seja Deus, porque Deus sempre nos responde, ainda mais quando o procuramos em busca de arrependimento, de perdão dos pecados. Pecou? Então confie no sacrifício, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e invoque o Senhor em busca de perdão. Ele quer ajudar você a tirar esse peso das costas, essa mancha na sua vida. Só Deus realmente pode conceder a paz que vem do perdão verdadeiro. Corra para Deus, peça que Jesus, o Cordeiro de Deus, purifique a sua vida com seu sangue remidor. E verso 30, Davi teve medo do anjo do Senhor. Infelizmente, é isso que o pecado faz. É isso que o inimigo quer. Ele nos leva ao pecado, nos faz tropeçar, nos sujar e depois coloca medo em nosso coração, como se Deus não mais nos aceitasse. Devemos ter um sentimento diferente. Deus é o nosso Pai. Esse capítulo mostra que Deus tem coração, Deus tem sentimentos, Deus tem vontade, desejo de nos perdoar e nos restaurar. Portanto, quando você cair, volte-se para aquele que é o único que pode levantá-lo de verdade. Volte-se para Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.